Olá, bem-vindos. Aqui é o Papo de Investidora e hoje nós vamos falar sobre investimentos para iniciantes, tá bom? Eu sou da Portfel Consultoria, uma das maiores consultorias de investimento do país, né? A gente tem o orgulho de ter um patrimônio enorme, consultores super competentes. E eu vou me apresentar também, eu sou Joana Lustosa, sou uma das consultoras. Temos a Dani Porto e a Alessandra Tomé. E hoje a gente vai falar sobre investimentos para iniciantes, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem também. Pode começar, Dani, por favor. Oi, gente, boa noite para vocês. Eu sou a Dani Porto. Muito bem-vindos à nossa live aqui. Hoje nós vamos bater um papo bem descontraído. Estou aqui com a Alessandra, com a Joana, então fiquem à vontade para vocês colocarem os comentários, as perguntas aí nos comentários para a gente vai interagir com vocês, tá? E é isso, eu sou consultora lá da Portfel. Hoje eu tenho a certificação CEA, né? Sou registrada na CVM. E lá nós somos todas profissionais habilitadas para atender os clientes, pessoa física, pessoa jurídica. E é isso. Vou deixar a Alessandra, passar a palavra para a Alessandra também, para ela se apresentar. Então, boa noite a todos. Eu sou a Alessandra Tomé, faço parte da Portfel também, consultoria. Trabalho com a nossa equipe, trabalha com consultoria financeira, a parte de planejamento financeiro com os clientes, a gente ajuda a gerenciar os investimentos e também o planejamento sucessório, a vida financeira completa da pessoa. Então, hoje é um bate-papo bem interessante para quem está começando. Eu acho que vai ser muito legal a gente dividir um pouco desse conhecimento que a gente acumula nesse tempo de trabalho, né? Então, vamos lá. Vamos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho é sobre se organizar para investir, né? Tem muita gente que chega querendo investir e às vezes o orçamento está uma bagunça, né? Não sabe muito bem por onde começar, o que fazer. E investir vem antes mesmo dos próprios investimentos, vem com o aporte mensal. E a gente quer falar um pouquinho mais sobre esse planejamento. Quais são as suas dicas, Alessandra? Bom, eu acho muito importante a pessoa, primeiro, organizar uma planilha com exatamente o que ela ganha de proventos, seja de salário, de aluguéis, de pensões, porque cada pessoa tem um perfil diferente, né? E listando essa parte de todos os ganhos, é muito importante a pessoa fazer o registro dos gastos, para ela começar a ter o controle de realmente se ela está organizada, se ela está gastando um percentual correto, de forma organizada no dia a dia dela, na parte de lazer, alimentação, tudo, dividir isso. Hoje em dia, na internet, existem várias planilhas prontas já, intuitivas, assim, para a gente se organizar. Até tem uma do Primo Rico, bem interessante, que tá no site deles, é só baixar, ela faz os cálculos automáticos, assim, é bem legal. E também tem a parte para a gente realmente saber quanto que realmente a gente pode investir, quanto que a gente quer separar para isso, né? Eu acho que é importante, assim, no cálculo de despesas e contas e gastos, enfim, mensal de cada pessoa, a gente tentar separar um percentual para investir, colocar como se fosse uma conta. Isso funcionou muito bem comigo, pelo menos, né? Eu determinar um valor como se fosse uma conta que eu tenho que fazer. Assim, a gente faz o investimento entrar na nossa rotina financeira, né? E ele acaba sendo mais disciplinado dessa forma. Senão a gente, o mínimo é aquilo ali, eu tenho que guardar, por exemplo, R$ 1.000 por mês. Então, eu me organizo de tal forma que eu sempre vou pagar essa conta, né, fazer esse investimento, e também sempre que eu consigo ter um saldo a mais nesses rendimentos que eu tenho todo mês, para saber para ver se eu realmente consigo, se está dentro das minhas despesas, ou se tem alguma despesa extra que eu vou ter, enfim. E eu acho bem importante para criar essa disciplina de investimentos, né? O importante é a gente manter todo mês aportando, sempre que for possível, um pouco mais do planejado, para a gente conseguir realmente construir um patrimônio, né, mais crescente sempre, né?
A constância é essencial, né? A Dani, a gente estava conversando anteriormente, a Dani criou até uma metodologia para trabalhar isso, que ela fala que é motivação, estratégia e habilidade, né? A gente tem que saber por que a gente está investindo. Isso é bem importante, né? E saber organizar de uma forma que você consiga ter constância. Você pode falar um pouquinho mais, Dani? Claro, eu até fiz algumas anotações aí, então se você chegou agora, já pega seu caderninho também, para você ir anotando aí os insights que você vai ter dessa live hoje, que eu tenho certeza que depois dessa live você vai mudar a sua vida, viu? Então vamos lá. Uma das coisas que eu falo, né, que você precisa ter motivação, estratégia e habilidade. A Lê, ela já estava comentando ali algumas coisas que eu considero já que fazem parte das estratégias, né, de uma pessoa, que é essa parte de planilha, essa parte de você ter esse controle, conseguir fazer um orçamento, tá? Mas antes disso, o mais importante é você ter ali uma motivação, né, para você começar a entender os motivos que vão te levar a investir, a mudar seus hábitos, né? E aí, o que acontece? A motivação, ela pode ser tanto interna quanto externa, né? E quando ela é interna, naquele momento que você precisa definir os seus objetivos. Aí a gente está falando da motivação interna. Então, quando você consegue ali identificar o seu porquê, né? Aí você já está identificando qual é a sua motivação interna. E a motivação externa seria o meio que você vive, né? O meio social, né? Tem até um ditado, né, que fala assim, ditado não, uma tese, né, que fala que você é a média das 5 pessoas que você convive. E isso aí está dentro da parte da motivação externa. Então, em alguns momentos, você fazer alguns ajustes ali pode te gerar resultados ali na frente, né? Que vai fazer com que o seu resultado fique mais potencializado. Fica a dica, então, conviva com investidores. E olha, gente, né? Só para descontrair aqui, comigo aconteceu isso também, né? Toda live eu conto uma historinha minha, né? E nessa não vai ser diferente. Mas comigo também foi assim, porque assim, eu trabalhei 10 anos dentro de uma instituição financeira, né? Dentro do banco. E aí, o que acontece? Durante esses 10 anos, gente, eu fiquei só repetindo as coisas que eu aprendi a fazer. Então, assim, eu tive uma curva de aprendizado ali de 2 anos, mais ou menos, e o resto, né, os outros 8 anos, foi repetição. Eu comecei a repetir. Por quê? Porque eu estava no meio de pessoas que faziam exatamente aquilo igual a vida inteira ali, né? Então, eu comecei a entrar nesse círculo. E quando eu saí do banco, gente, tem o quê? Deve ter uns 4 anos que eu saí do banco, 4 para 5 anos. Mas nesse período que eu saí do banco e mudei as pessoas ali com quem eu convivia, gente, a minha mente abriu. Não vou mentir para vocês. Eu tive, assim, eu percebi que eu estava parada no tempo em relação a várias atualizações, inclusive de investimentos. Então, eu percebi que eu precisava me atualizar. E isso fez com que eu desse, assim, um salto muito grande, muito maior do que o período que eu fiquei dentro do banco. Só para vocês queria até pontuar uma coisa sobre isso. Queria até pontuar uma coisa sobre o que a Dani está falando, né? Meu marido foi por quase 10 anos no Banco do Brasil, né? E o que a gente percebe, né? O que eu percebo, Dani? Vê se você concorda comigo. Que muitas vezes os bancários, que a gente acredita que está lá, que conhece os produtos de investimento, eles conhecem muitos produtos financeiros do banco específico dele. Mas muitas vezes não conhecem produtos de investimentos que a gente conhece como consultor, que estão nas outras corretoras, nos outros lugares, né? Nas outras instituições financeiras. Então, acaba que eles não são tão investidores quanto a gente esperava, né? Eu tive esse susto, pela minha experiência. O que você acha, Dani? Não, isso que você falou aí, não estou falando aqui nada sobre os meus colegas, né? Que eu ainda tenho muitos colegas bancários ainda, mas o que eu percebo é o seguinte: quando a gente trabalha dentro de uma instituição, a gente fica muito preso às informações que elas nos dão naquele momento, né? Então, você fica ali, você analisa tudo com aquele viés voltado para aquilo ali. E quando você sai, aí você começa a abrir sua mente, ver que tem outras coisas, outras instituições, outros produtos. Então, isso eu aprendi na pele. E por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Para mostrar que a parte do ambiente social, né, que é a parte da motivação, que faz você ter essa motivação externa,
ela tá muito, muito ligada a essas coisinhas, sabe? Ao meio que você frequenta, às coisas que você assiste, tá, gente? E aqui eu vou falar, né? A gente está aqui fazendo uma live, então, quantas pessoas que param para assistir conteúdo de qualidade e de pessoas que são, assim, que estudaram para falar daquilo, né? Porque hoje, se a gente liga o YouTube ou até a televisão, tem várias pessoas ali que falam de investimentos. Então, quem está ouvindo que tem que filtrar ali se você quer ouvir aquele assunto de um especialista ou você quer ouvir de qualquer um que está falando, né? Então, a gente tem que saber diferenciar isso, porque isso vai influenciar diretamente nos seus resultados, tá, gente? E aí, na sequência, né, eu não sei, as meninas podem falar também dessa parte de motivação, mas aí, na sequência, a gente pode falar da parte de estratégia, né? Porque a partir de tudo isso, quando você se conhece, você entende o seu porquê, que você vai escolher qual estratégia que você vai seguir, principalmente no início, né? Que é na parte de organização financeira. Sabe, nessa parte de motivação, eu vejo vocês falando a respeito do banco, dos produtos e tal. Eu fiz uma analogia com a situação que me trouxe até aqui, né? Na verdade, assim, eu acho que todo o trabalho, quando a gente fecha muito a cabeça, assim, se concentra demais numa coisa só, a gente acaba ficando especialista daquele círculo que a gente convive, como vocês falaram, né? Eu, no meu caso, já vim da indústria, né? Então, a pandemia, na verdade, me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, porque eu comecei a ver que existiam riscos. E não foi até uma motivação, na verdade, a motivação minha foi a redução de riscos. Porque ali, quando ela começou, eu nem estava no Brasil, eu cheguei no Brasil uma semana depois, fechou tudo, e eu lembro que, a partir dali, eu comecei a pensar nos riscos que eu corria tendo concentração numa empresa só, num negócio só. Meu dinheiro estava concentrado ali, eu só investia ali, então eu comecei a raciocinar, assim, aquele tempo de isolamento, sim, me ajudou muito, porque eu comecei a refletir os riscos que eu corria investindo num lugar só, botando todas as minhas fichas num lugar só. Então, eu comecei a pesquisar estratégias para que eu não dependesse só daquilo. Eu comecei a pensar, poxa, mas o que eu posso fazer? Como é que eu consigo renda? Como é que eu consigo aumentar meu patrimônio? E eu fui pesquisando. Daí eu disse, não, vou fazer uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação, fui estudando. Então, o meu motivo, assim, até para dar uma ideia de motivação, é a redução de riscos que eu tinha, que eu estava correndo e que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a gente acaba se focando muito no dia a dia e a gente esquece um pouco de pensar mais amplo, assim, na nossa situação geral, assim, na nossa vida, como a maneira que está decorrendo o dia a dia. Então, eu comecei a pensar nisso, sabe? Como é que eu reduzo o risco? Como é que eu tenho mais uma fonte de renda? Eu vou até te complementar aqui com uma coisa que você falou aí que eu achei bem bacana. Quando eu separei aqui para a gente falar de estratégias, né? Eu não separei inicialmente para a gente falar de estratégias de investimentos, dessa outra parte que eu acho que já é uma etapa que não é para o iniciante, né? Já depois que a pessoa já se considera um investidor, a gente passa para as estratégias de investimentos. Mas eu sempre falo, e aqui nas minhas anotações eu coloquei para a gente falar, sobre 2 tipos de estratégias para quem está iniciando, para essa parte de planejamento financeiro. E quais são essas 2 estratégias? A estratégia de você ganhar mais do que você gasta ou de você gastar menos do que você ganha. Então, você tem que escolher qual dessas estratégias você quer. E aí foi bacana, porque a estratégia que eu recomendo é justamente essa que você falou, que é de você ganhar mais, de você buscar mais fontes de renda também e diversificar, inclusive, os seus meios de renda, né? As suas entradas de receita. Então, por isso que eu queria fazer essa colocação, porque eu achei que veio
casou muito com o que você está falando. E, gente, né, para quem está assistindo a live aí, a gente não combinou essa parte, tá? Não foi combinado, a gente está falando agora sobre isso. Realmente foi bem bacana, porque você falou exatamente o ponto aqui que eu separei para a gente conversar sobre isso. Isso que a Lê falou é bem legal também, sobre a gente falar sobre empresários que vêm para consultoria mesmo, né? Tem alguns que já me perguntaram, nossa, mas se dentro da minha empresa eu tenho mais rentabilidade do que em uma carteira mais conservadora, por que eu vou investir numa carteira mais conservadora, tá? Muitas vezes é por causa dessa questão de diversificar mesmo, de segurança. Muitas vezes é essencial que você tenha, né, divida um pouquinho desse patrimônio para que você consiga se proteger caso aconteça alguma coisa. Quando a gente está no mercado real, como tem essa questão de você estar vinculado a uma empresa só, né, a um nicho específico, geralmente uma quantidade limitada de produtos, você assume um risco muito grande. Acho que a Lê consegue até falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando você assume esse risco muito grande, você tem que aprender a se proteger também em outros aspectos. E com o investimento, a gente consegue fazer isso muito bem, né? Dentro do mercado financeiro, a gente consegue te proteger muito bem desses riscos que você tem dentro da sua empresa, né? Uma coisa também que eu sempre vi, assim, na minha família, enfim, no grupo que eu convivi, enfim, que eu convivo até hoje, que o pessoal tem mania, não, então já que eu tenho empresa, eu vou investir em imóveis, né? Parece que só existe essas duas coisas, assim. E qual que é o problema? O problema, muitas vezes, que acontece, eu já vi muito isso acontecer. A pessoa começa a acumular tudo em imóveis, só em imóveis. E daí tem empresa só em imóveis. Daí ocorre algum imprevisto, a pessoa precisa de dinheiro, mas está tudo trancado. Isso também é muito importante. A gente ter, agora já começando a falar da nossa reserva de emergência, isso também serve até para quem acha para quem tem um grande patrimônio, porque muitas vezes ele tem um patrimônio todo empregado e sem liquidez nenhuma. Então, eu já vi muitos casos de pessoas fazerem casas maravilhosas na praia e ficar doente e tem que vender por 1/3 do valor. Então, isso também é um problema. Por que a diversificação? Por que é importante a diversificação? Porque se acontece algum percalço, a gente precisa de liquidez também. Não adianta, eu não consigo chegar assim, poxa, eu tenho um problema, ou acontecer um problema na empresa, eu tenho um imóvel, eu tenho aquela ilusão que tem um monte de dinheiro disponível. Não tem. Ele está sem liquidez. Depende muito do mercado, para ter liquidez vai ter que baixar muito o preço. Então, esse considerar o patrimônio, assim, é muito importante, né? O quanto desse patrimônio eu posso usar imediatamente. Então, isso também eu vejo que é uma falsa sensação de segurança colocar todo o patrimônio em imóveis. Claro, valoriza, sim, valoriza, mas se for numa emergência, tem que vender pelo preço que quiserem pagar. Então, claro, por isso também é importante a gente ter essa reserva, assim, preparada para liquidez imediata, né? Prevendo alguns riscos inesperados que possam acontecer, né? Porque por mais, poxa, até quem tem empresa, né? A outra falsa sensação de segurança. Vem alguma crise no país, alguma situação ou algum erro mesmo que se faça na administração da empresa, né? É muito fácil de uma empresa extremamente lucrativa virar um problema muito grande para os sócios, né? Então, eu acho que a gente tem que diversificar. Isso que eu pensei muito na pandemia, né, que me fez refletir muito. A gente tem que pensar os riscos também que não são previstos, né? A pessoa pode ficar doente, tem a questão dos filhos, né? Então, pode acontecer um problema na empresa que precise ter dinheiro acumulado para ficar um tempo sem tirar a renda dela. Então, isso é bem importante, a gente pensar nos riscos para saber exatamente da onde vai sair essa reserva de emergência que a gente precisa, essa liquidez imediata, né? Ela tem que ter um sentido. Não existe uma fórmula mágica assim que, não, é tanto, é 50 mil ou é 100 mil, não existe isso, né? Depende da realidade de cada pessoa. A gente consegue fazer um cálculo, né, que a gente consegue direcionar essa reserva de emergência. Então, deixa eu fazer só um resuminho do que a gente veio até aqui para a gente passar para o próximo tópico, gente. Então, o que a gente trouxe aqui? Para iniciar nessa parte de investimento,
tenta pensar um pouquinho na parte de planejamento financeiro, que a gente fala tanto, que a educação financeira é importante. Então, veja os motivos pelos quais que você quer investir, né? Os 3 grandes motivos que a gente tem é segurança, a gente tem conquista de objetivos ao longo da vida e renda passiva. Então, todo mundo precisa de uma reserva de emergência, todo mundo precisa se proteger de alguma forma. E todo mundo tem objetivos, uma viagem, trocar de carro, trocar de casa, né? Sei lá, comprar uma casa na praia, não sei, você vai ter o seu próprio objetivo. Então, pensa nesses motivos. E a renda passiva, todo mundo vai precisar de uma renda passiva em algum momento, né? Todo mundo vai chegar lá, se tudo der certo, né? Todo mundo vai chegar numa idade mais avançada que vai estar mais cansado para trabalhar. Então, são 3 motivos importantes. Então, essas são as motivações. Anota suas aí, que faz sentido para você. E começa a pensar também no planejamento. Como você vai organizar o seu orçamento para que você faça aportes mensais, porque a constância é super importante para que você chegue nos objetivos, né? Geralmente, os objetivos de maior porte são algumas vezes o valor da sua receita mensal. Então, você precisa se planejar para conseguir conquistar mesmo. E também manter a constância para a gente ter um preço interessante, né? Um preço médio interessante dos ativos financeiros e sempre melhorando a sua carteira de investimento. Então, são essas 3 coisas, são coisas que vocês podem levar para a vida, né? É importante olhar para isso, para começar a investir. E quando a gente pensa em investimento, o primeiro investimento base, né? O que fundamenta todos os outros é a reserva de emergência. Por isso que a lei começou a falar um pouquinho sobre a reserva de emergência. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um faz. Como a Alessandra falou, todo mundo tem necessidades específicas, é importante olhar para essas necessidades específicas, mas a gente consegue fazer um cálculo médio ali para a gente conseguir ter uma ideia de quanto é necessário da sua reserva de emergência. E a gente está falando mais aqui, a gente está falando mais de pessoa física. Se for empresarial, a gente está entrando bastante na parte empresarial, porque nós temos muitos clientes que são empresas mesmo, que têm essa necessidade. Mas hoje o objetivo é falar com pessoa física mesmo, com você que está aí sentadinho escutando a gente. Então, o nosso objetivo é pensar nessa reserva de emergência para a pessoa física. A gente tem alguns cálculos. Queria saber se você quer falar um pouquinho sobre isso, Dani. A gente pode falar sobre isso também. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui já para vocês anotarem, né? Quem pegou o caderninho aí, né? O bloco de notas que eu falei. A reserva de emergência, ela tem uma base, né, que eu chamo de tripé. Então, qual que é o tripé hoje de uma reserva de emergência? Ela precisa ter liquidez, baixa volatilidade e segurança, tá, gente? Então, se você coloca o seu dinheiro em algum ativo que não tem esse tripé, ele não pode ser considerado um ativo de reserva de emergência. Por isso que a Alessandra deu o exemplo do imóvel, tá? O imóvel, ele tem segurança? Tem segurança, né? Tem ali a casinha e tal. Ele tem baixa volatilidade? Não, gente. Imóvel não tem baixa volatilidade, tem alta, tá? Porque tem momentos em que o mercado paga muito pelo seu imóvel e tem momentos que paga pouco. Eu ia te pedir exatamente isso, para explicar para quem não sabe o que é volatilidade, essa expressão, esse termo que a gente usa tanto no mercado. Isso. A volatilidade, o que ela é? A volatilidade nada mais é do que o valor, né, o preço ali, na verdade, que o mercado fala que paga por alguma coisa, né? Então, ali, chega ali, você tem o seu imóvel, você comprou seu imóvel por 100 mil reais. E aí, você precisou vender hoje, chega alguém e fala, não, tudo bem, eu pago 90 mil por ele. Ele está pagando um valor abaixo do que você comprou. Então, esse sobe e desce do preço, do mesmo jeito que daqui 3 meses você pode chegar e alguém falar assim, não, eu pago 150 pelo seu imóvel. Isso é volatilidade, essas alterações. Isso significa que o seu imóvel desvalorizou quando alguém chega para você e fala que paga 90 mil, por exemplo, se você pagou 100 mil, não significa necessariamente que ele desvalorizou, mas significa que naquele momento não tem ninguém ali com dinheiro para pagar o valor que você está pedindo. Né? Então, esse sobe e desce é a volatilidade. Então, o imóvel, ele não tem baixa volatilidade, né? Ele tem essa alta volatilidade. E outra característica também que eu falei é da liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de você transformar o seu bem, o seu ativo, em dinheiro, em espécie, tá? Isso é a liquidez. Você tem como você pegar seu imóvel amanhã, ir no banco e sair com dinheiro? Não tem como, gente. Não tem como. Tem como você vender metade do seu imóvel? Você chega lá, você tem um imóvel de 100 mil, esse que eu falei. Você está precisando de 50 mil. Tem como você ir lá e falar assim, não, eu quero só 50 mil.
eu quero, os outros 50 eu deixo depois. No ativo real, né, da vida real que a gente chama, né, porque tem ativos financeiros, imóvel da vida real em tijolinho e tal, não tem como você vender metade do imóvel, tá, gente? Então, ele não tem essa liquidez. Vou vender só um banheiro ali agora. Não tem como, a não ser assim, ter como? Tem, né? Você vai ter que fazer uma obra, ir lá, tirar os documentos todos lá, desmembrar, aí pode, talvez tem, mas rapidamente você não consegue transformar seu imóvel em dinheiro. Por isso que a gente fala que ele não tem liquidez, tá, gente? Então, isso é importante você entender. Por isso que quem investe em imóvel, no Brasil hoje, geralmente são pessoas conservadoras, né? Que a gente tem essa cultura da casa própria e tal. A gente tem a cultura de que os pais da gente falam assim, não, compra financiamento aí de uma casa e tal, porque um dia ela vai ser sua. Né? Então, isso é cultural, mas isso não quer dizer que aquele imóvel ali é indicado para reserva de emergência, né? Ele não pode ser considerado um ativo para isso. E aí a concentração, na verdade, né? Não é nem a questão de ter ou não ter imóveis, a questão é uma concentração muito alta do patrimônio em imóveis. Esse é o problema, sabe? E aí só esse assunto, gente, já dá uma live, tá? Porque aí a gente pode entrar em vários outros temas relacionados a esse tipo de investimento. Por quê? Por exemplo, só falando aqui para atiçar, né, aguçar aí a vontade de vocês, a gente trazer uma live desse tema, né? Quem sabe? Mas o imóvel hoje, ele pode ser considerado como um ativo, né? Ou como um passivo, né? Se ele te traz uma renda, por exemplo, ele é considerado um ativo. Agora, se ele não te traz uma renda, ele não é. Ele é um passivo que você tem ali. Se você está financiado, por exemplo. Então, várias coisas nesse sentido tem que ser estudado, né? Tem que entender. Se você for entrar no detalhe, a questão da rentabilidade também vai depender de área para área, mas a média geral do Brasil acompanha a inflação, então você não consegue uma rentabilidade muito acima. Né? Claro que é aquilo que eu falei, depende de área para área, de urbanização, de momento de desenvolvimento da cidade, tem vários detalhes que precisam ser analisados para analisar um imóvel, né? Como não é o nosso objetivo hoje, vamos voltar para a reserva de emergência, né? Então a gente precisa, dentro da reserva de emergência, trabalhar com o tripé que a Dani falou, que é liquidez, segurança e baixa volatilidade. Acaba que a rentabilidade fica lá embaixo, né? Então, eu estava pensando no tripé dos investimentos aqui. Então, a gente tem os investimentos que a gente pensou em falar aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí no chat para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Mas o primeiro que todo mundo fala é sobre a poupança. Você pode falar um pouquinho sobre a poupança, Alessandra? Sim. A poupança, na verdade, é o investimento mais popular que a gente tem hoje, né? Todo mundo conhece a poupança. Então, por todo mundo conhecer, todo mundo acha que é ali que tem que investir. Mas qual que é o grande problema da poupança? O problema da poupança é que ela perde para a inflação. Então, no momento que ela perde para a inflação, na verdade, quando eu ponho R$100, o que eu compro com R$100 quando eu ponho R$100 na poupança, um tempo depois eu não tenho mais o mesmo poder de compra. Ele perde poder de compra. Então, esse é o grande lance da poupança, né? E esse é o grande problema da poupança, né? Mas, assim, eu até não acho que ela seja a pior coisa do mundo, porque se ela serve para a pessoa se acostumar a colocar dinheiro, criar uma disciplina de investimento para iniciar, para começar por ali, eu não acho tão, de todo assim, eu não acho tão ruim, sabe? Mas a poupança não é somente isso, porque ela é mais popular, né? Até agora tem alguns outros investimentos com os bancos digitais novos surgindo, e dela está ficando em segundo plano, mas ainda tem muito investimento pessoa física na poupança, né? O pessoal fala muito da segurança da poupança, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Dani? Sobre essa questão do pessoal achar que é o investimento mais seguro, mas a gente sabe claramente que não é, existem outros tão seguros quanto ou até mais. Então, o assunto poupança é muito polêmico, né, gente? Porque hoje a gente está num momento econômico que a poupança não faz muito sentido, né, para os investidores, né? Mas isso pode mudar?
pode, né? Por quê? Porque o governo que muda as regras ali faz o que ele quiser, né? Embora eu acho muito pouco provável. A poupança, eu concordo com a Alessandra, no sentido que ela é um investimento, sim, tá, gente? Ela é classificada como investimento e também é classificada como investimento de reserva de emergência. Porém, existem coisas melhores e muito melhores. Então, assim, eu considero que quem deixa o dinheiro na poupança hoje é por falta de conhecimento, né? Então, são aqueles investidores ali que não tiveram educação financeira, talvez, né? Não tiveram oportunidade de buscar conhecimento. Então, eles acabam ficando ali porque é praticamente a única coisa que eles conhecem, né? Quem nunca, né, ouviu aí dos avós, né, falando para você abrir a sua poupança lá na Caixa Econômica, né? Começar a guardar seu dinheirinho lá e tal, que você ia conseguir o que você quisesse fazendo dessa maneira, né? Então, isso hoje não é bem assim. Então, hoje a gente tem 4 tipos de investimentos de ativos para reserva de emergência. Um deles a gente já falou que que é a eu poupança. Considero assim, um pouco de falta de conhecimento assim, mais profundo de investimento das pessoas, é um conhecimento muito superficial, né? Então, Ale, você caiu e chegou bem no meio da isso é sua a frase frase. que eu sempre escuto de quem tem dinheiro na poupança é essa. Sempre rende Ale... pouco, mas sempre rende. Tá bom. É porque você caiu e voltou no meio da frase. Acho que a internet deu uma falhadinha. Vamos concluir. A Dani estava falando e depois a gente volta para o que você estava falando, tá bom? Não, eu estava só falando a questão e a Alessandra entrou na hora da fala e ainda completou o que eu estava falando. Ainda deu certo até essa coincidência, né, Alessandra? Mas o que a gente estava falando era isso, que hoje tem 4 tipos de investimentos, né? Que um deles é a poupança. Depois da poupança, nós temos o Tesouro Selic, né, gente? Porque Tesouro Direto tem vários tipos de papéis ali dentro. Mas para reserva de emergência, a gente está falando do Tesouro Selic, tá? É muito importante, se você é investidor iniciante, você ter essa consciência, tá bom? Porque os outros, ele tem aquele sobe e desce, né? A volatilidade mais acentuada. E nós temos também os fundos de renda fixa simples, né? Tem alguns fundos de investimentos que dá para a gente colocar aí como reserva de emergência. E tem mais um, qual que é? O CDB, o famoso CDB, né, gente? Eu inverti um pouco da ordem, mas geralmente, né, o cliente, quando ele dá o segundo passo para sair da poupança, ele passa para o CDB. É o mais comum que a gente vê acontecendo aí. Eu acho que mudou um pouquinho isso, né? Porque assim, o que acontece? A poupança, qual é o benefício que eu acredito que a poupança tem? Ela está vinculada à sua conta corrente, então a liquidez dela é muito alta, né? Considerando aí esses outros investimentos. Só que hoje a gente tem CDB dentro do banco também, então você tem uma liquidez muitas vezes tão alta quanto, só que falta informação. Né? Então você precisa às vezes falar com o gerente do banco porque eu não consigo mexer no aplicativo, alguma coisa assim. A poupança não, você sabe mexer no aplicativo, então o resgate é muito rápido, né? Poupança, gente, só complementando o que você está falando, a poupança, ela tem, sabe aquele tripé que eu falei para vocês? Da liquidez, baixa volatilidade e segurança? A poupança, ela deixa a desejar no tripé da liquidez, porque ela tem uma falsa liquidez, tá? Por que é uma falsa liquidez? Porque se você retirar o seu dinheiro antes do aniversário, você perde o rendimento daquele mês, né? Então, você só consegue o rendimento se você segurar, né, o seu valor ali para completar o aniversário. Então, é bom também lembrar esse detalhe. Uma coisa que o pessoal geralmente não pensa é exatamente nisso, né? De que a rentabilidade da poupança ela é mensal, né? Ela no aniversário, que a gente chama. Se você resgatar antes de completar os 30 dias, você perde a rentabilidade proporcional daquele mês. Então, isso acontece também. Mas a gente ia falar agora, a gente falou da poupança, você falou que o segundo mais utilizado são os CDBs, né? Eu acredito que hoje, com os bancos digitais, a gente tem as caixinhas, né? Que também são CDBs, mas a gente até separou, assim, porque o Neon, eu nem sei se eu posso falar o nome de banco, assim, mas o banco roxinho, que foi que começou com essa questão de rentabilidade em cima da conta corrente, ele investiu inicialmente em título do governo, né? E depois ele começou a trazer essa parte para os CDBs também. Então, ele também tem uma característica que ele parece muito com a poupança com relação ao fácil acesso, né? E
e você tem essa facilidade de acesso e uma rentabilidade geralmente bem maior. Costuma render, dentro desses bancos digitais, essas caixinhas, costumam render ali entre 96%, 97% e 100% do CDI, o que é bastante coisa, é praticamente o dobro da poupança, né? A gente pode fazer esse cálculo aí, mas é uma média bem acima da rentabilidade da poupança. Então, é uma opção também bem interessante para essa parte de reserva de emergência. Mas eu sou apaixonada pelos CDBs, mesmo que a gente consegue dentro da corretora, que tem uma rentabilidade maior muitas vezes, né? Eu ia até comentar sobre isso, né? Que os CDBs, eles têm rentabilidades diferentes de um banco, de uma instituição, né? De um banco para outro, de uma corretora para outra. Então, é sempre importante as pessoas ficarem atentas a isso. Então, tem uma série de coisas dentro do CDB também, que também daria uma live aqui para a gente conversar, né? Tem CDBs pós-fixado, pré-fixado, tem CDBs de vários tipos, né? Gente, reserva de emergência é pós-fixado CDI. DI, gente, não tem como ser outro tipo de rentabilidade ali. IPCA, a gente tem uma parte pré, o pré-fixado nem se fala, porque a gente tem marcação ao mercado. Depois, uma outra live, a gente pode entrar mais no detalhe disso, né? Eu acho que tem alguns vídeos que o Felipe fala um pouquinho mais sobre isso. Então, quando vocês procurarem um CDB que ele seja para reserva de emergência, procura um que seja pós-fixado, né? E que seja CDI, tá bom? Uma coisa que é importante, que eu vou... Inclusive, para quem está iniciando, é muito importante não fugir muito disso, né? Seguir a taxa de juros. Seguir o CDI, né? Porque a inflação, por exemplo, ela varia muito mais que o CDI é mais constante, né? Então, até para quem está começando, para se acostumar, para se habituar como funciona o CDB, é melhor ele ir pelo pós-fixado. O que é o pós-fixado, né? Ele é atrelado à taxa de juros do país, que é o CDI, né? Hoje está em 13,75, não sei se já saiu a última decisão, agora já deve ter saído. Eu não sei se aumentou ou reduziu hoje, né? Que é isso que aconteceu hoje. Então, é importante, assim, começar por algum, experimentando, ver como funciona, mas sempre ir pela Selic para não fazer bobagem agora, né? Porque como a inflação varia muito, a pessoa pode se assustar no começo, começando só por isso, né? E aí vem aquela questão da diversidade que a gente falou, do portfólio, né? Mas para começar realmente o CDB pós, eu acho muito legal. E chama a gente pelo Instagram, chama a gente por aqui, que a gente ajuda também. Se tiver dúvida, se tiver dificuldade, conversa com a gente que a gente dá essa força aí, a gente conversa sobre os investimentos, sobre a consultoria, como é que funciona. Né? Queria saber, Dani, se você pode falar um pouquinho sobre os fundos de investimento de renda fixa e como eles funcionam para essa parte de reserva de emergência. Eu vou falar alguns detalhes que eu acho importante do investidor, principalmente iniciante, ficar atento, tá? Um deles é a taxa de administração do fundo, que ele vai colocar ali, é a liquidez, tá? Porque tem alguns fundos que eles não têm uma liquidez, então é importante analisar tudo isso. E assim, gente, quando você decide sair da poupança, né? Cada um tipo de investimento, mesmo da reserva de emergência, eles têm algumas particularidades. Então, eu acho muito importante você ter um acompanhamento de um profissional da sua confiança para fazer a escolha desses ativos. Porque não é porque é um CDB que, de repente, você pode escolher um CDB errado ali naquele momento para a sua vida. Então, é importante você ter esse acompanhamento de um profissional. Nós, da Portfel, os consultores, a gente passa por treinamentos, a gente está ali em constante aprendizado, discutindo sempre as novidades que saem do mercado, e aí a gente vai, juntamente, né, com a equipe, indicar para vocês ali investimentos seguros para o seu momento de vida. Então, eu acho que o mais importante de tudo é você ter esse acompanhamento profissional de perto, sabe? Com certeza, né? E assim, quando a gente fala, por que a gente pensou em falar mais forte sobre reserva de emergência também? O que acontece? Essas questões todas que a gente falou te estruturam para fazer uma carteira de investimento que a gente consegue fazer uma diversificação de classes de ativos com mais tranquilidade. Então, a gente tem a reserva de emergência que te protege caso aconteça alguma coisa, e a gente mantém a carteira de investimentos com a liquidez ideal para os seus objetivos de médio e longo prazo. Isso ajuda bastante no resultado da sua carteira. Então, fazer essa reserva inicialmente é muito bom, muito importante.
Alê, você quer complementar um pouquinho mais sobre fundo de investimentos em renda fixa? Sim, eu gosto muito, eu sou muito fã de fundos de investimento, porque qual que é a grande sacada do fundo, né? Por mais que a gente entenda, que a gente acompanhe tudo, é muito difícil fazer uma diversificação tão grande como um gestor de um fundo pode fazer. Então, na Portfólio a gente tem reunião semanal com gestores de fundos, e na questão de renda fixa, por exemplo, além de CDB, poupança, títulos do governo, isso que a gente está falando, existem também os títulos de dívida de empresa, que é uma situação mais arriscada, que um fundo com gestor competente, que está acompanhando todos os dias isso, só trabalha com isso, e consegue diversificar muito, ele consegue botar 1% da carteira, por exemplo, numa debênture, que o investidor já individual, ele não consegue fazer uma diversificação tão grande, né? Então, eu gosto muito do fundo por causa disso, ele acaba tendo mais opções pelo volume de dinheiro que ele manipula, ele acaba tendo muito mais opções que a pessoa física sozinha, uma pessoa sozinha. Então, eu acho muito legal, assim, mas é um segundo passo, eu acho. Quando a gente vai diversificar, só de a gente estar colocando num fundo, a gente já está entrando para uma diversidade muito grande. A gente põe, por exemplo, 30% no fundo e a gente acaba botando um pouquinho desses 30% em vários lugares, indo pelo fundo, não indo pelo CDB específico ou por um título do governo específico. E uma coisa de título do governo que chama muita atenção também, eles têm uma variação muito grande de vencimento, de taxa, de preço na curva, várias peculiaridades que um gestor que só trabalha com isso todos os dias, com certeza vai saber muito mais uma pessoa que está começando. Então, até para reduzir a chance de cometer algum erro, alguma coisa, eu acho bem importante fazer o uso de fundos de investimento para isso. Mas, claro, como a Dani falou, alguns fundos têm uma taxa de administração muito alta, então acaba rendendo menos que um CDB simples, né? Então, isso que a gente tem que ficar atento, né? Ou a taxa de performance também. O que é a taxa de performance? O gestor determina, por exemplo, a taxa de juros, é o CDI, a comparação de rendimento do meu fundo. O que passar disso, ele cobra uma taxa de performance. E alguns fundos não têm essa taxa também, e são muito bem geridos. Então, por isso é importante o acompanhamento de um profissional para ele te direcionar para esses melhores fundos, para os melhores fundos que tem disponível. E tem vários fundos muito bons, eu gosto muito, indico muito para os meus clientes. Tem alguns fundos específicos que eu trabalho mais, que conseguem ter uma constância de rendimento melhor, assim, sabe? Então, eu gosto muito de fundos, muito mesmo. Mas, claro, existem fundos bons e fundos ruins, né? Por isso que a gente tem acompanhamento na hora de fazer essa decisão, né? Com certeza. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos, né, com o Felipe e alguns gestores ou pessoal de relação com os investidores de alguns fundos. Então, dá uma olhadinha, tem informação muito legal aí. Então, fazendo um resuminho, a gente tem que, quando a gente olha para um fundo de renda fixa pensando nesse objetivo de reserva de emergência, a gente tem que entender, né, a primeira questão, né, a liquidez, né, tempo de cotização, tempo de resgate, isso é importantíssimo. A gente tem que entender taxa de administração e a taxa de performance está fazendo sentido, se a rentabilidade está de acordo com aquelas taxas que estão sendo entregues. Estão sendo cobradas, né, de você. Alguma coisa a acrescentar, gente? Eu vou acrescentar duas coisas. A primeira é que, gente, fundo de investimentos, aqui a Alê falou, né, deu alguns exemplos, mas tem alguns tipos de investimentos, principalmente alguns que a Alessandra até estava comentando, que não são para reserva de emergência, tá, gente? Então, é importante você entender isso também. Não é só porque ele é um fundo de investimento que você vai colocar ali como opção para sua reserva de emergência, porque o fundo também dá uma live, só para a gente falar de fundo, tem fundos de N coisas, tá? Tem fundo de ação, tem fundo multimercado, tem fundo de renda fixa, e aí, dentro deles, tem os riscos, tá, gente? Cada um tem o seu risco. Até os de renda fixa tem muita diversidade de fundos, né? Exatamente. Lembrando que a gente falou lá atrás, né?
pós-fixado, DI, gente. Então, uma coisa que a Joana falou, que eu gostaria de acrescentar, é que além de tudo isso que ela falou que a gente deve ficar atenta, a gente também deve ficar atenta ao gestor, tá? Fazer uma análise de quem é que está comprando os papéis dentro daquele fundo, ver o histórico dele, várias questões que nós, como especialistas, nós analisamos, e que às vezes o investidor, ele não tem tempo para saber tudo. Então, mais uma vez, eu ressalto a importância de ter um acompanhamento profissional na carteira de vocês. E a segunda coisa que eu queria falar, que eu estou olhando aqui no meu celular, é que houve manutenção da taxa Selic, tá, gente? Hoje é quarta-feira e a Selic permanece em 13,75. Não sei se vocês viram aí, tá? Que a Alessandra também citou sobre a taxa de juros, né, do Brasil, que é a Selic, e hoje nós tivemos reunião do Copom, né? Então, saiu o resultado aí só para quem está acompanhando a live aí que não viu. Então, tivemos a manutenção. Ou seja, isso significa que os nossos investimentos vão continuar rendendo a mesma coisa que eles já estavam rendendo, tá? Não teve nenhuma alteração com essa manutenção. E já era esperado pelo mercado, tá? E agora vamos. Sim, exatamente. É importante saber também que o pós-fixado, para quem não está acostumado o dia a dia de investimentos, né, a cada 45 dias é feita uma reunião para decidir se ele vai ser alterado ou não. No caso de hoje, ele não foi alterado, geralmente é numa quarta-feira, cada 45 dias, e a divulgação é após as 6 da tarde, depois do fechamento do mercado. Então, é importante também saber disso. Mesmo o pós-fixado vai ter uma variação, a poupança vai ter variação também, tudo com base nessa decisão de taxa de juros. Porque a poupança também, ela não tem uma renda, ela não é fixa, assim, é 5% sempre. Não, ela depende também da variação da taxa Selic. Então, isso é muito importante, ter esse acompanhamento, alguém que faça esse acompanhamento, para saber que variação é essa, como vai variar, e conseguir dar um acompanhamento melhor dos investimentos, se eles realmente estão acompanhando a taxa básica de juros do país, pelo menos, né? Então, eu acho que a gente conseguiu pontuar bastante coisa. Eu queria saber o que vocês imaginam, né? O que vocês falam para os seus clientes que são os erros que vocês podem evitar nesse momento de investimento para reserva de emergência. Olha, eu tenho uma lista aqui. Vamos contar, assim, cada uma fala os dois e vamos revezando aí. Tá, eu vou falar, assim, uma coisa muito importante, que é assim, se a liquidez prometida, se o rendimento prometido é muito diferente da taxa de juros básica do país, desconfie, pesquise antes de fazer. Porque, geralmente, por exemplo, uma promessa de 25%, 30% ao mês, ou ao ano, que seja, 30% ao ano, geralmente tem um risco muito grande. Então, eu vejo que hoje em dia é muito divulgado investimentos, até nós estávamos falando esses dias, investimento em iPhone, existe investimento de tudo na internet. Qualquer coisa que você pesquisar em construção, só que são umas coisas muito arriscadas. Então, para começar, não é por aí. Tem que começar devagarinho, é que nem uma criança quando nasce. Primeiro ela vai aprender a sentar, depois ela vai aprender a engatinhar, depois ela vai aprender a caminhar, e para correr é a última coisa que ela vai fazer. Então, os investimentos é a mesma coisa. Ele segue esse ciclo de maturação quando a pessoa começa a investir. Então, eu já vi muita gente entrando em pirâmide financeira por causa de uma promessa, de uma divulgação extraordinária no Instagram, que eles conseguem fazer, com promessas absurdas de rendimento que são fora da realidade. Uma realidade de mercado negociável, da negociação do mercado do dia a dia de coisas lícitas. Claro, existem fundos que vão ter rendimento extraordinário de vez em quando, sim. Existem ações que dão um salto de rendimento, sim. Mas também elas caem muito. Quando cai muito. Então, isso da volatilidade que a gente falou. É muito importante ficar atento a isso, pesquisar realmente saber onde está investindo. E quando a história é muito complicada, geralmente não vai dar certo. Que é uma implicação num token de não sei o que, que ninguém entende direito o que é aquilo, e rende 30% ao mês.
provavelmente você esteja entrando numa pirâmide financeira. É muito comum, infelizmente. Ale, eu vou passar agora para a Dani, vou pedir para a Dani pontuar alguns erros ali e explicar os que você acha mais importante por causa do nosso tema. Gente, eu vou no básico, eu vou muito no básico, muito, muito, muito. Então, assim, o principal erro, na minha visão, é o investidor achar que sabe tudo, tá? Esse é o principal erro. Então, assim, o conselho que eu deixo para vocês, a orientação, né, é invista primeiro em conhecimento, invista em você primeiro, antes de sair por aí investindo na dica do seu amigo, no vídeo que você assistiu. Então, assim, tenha muito conhecimento, tá? Eu acho que um dos principais erros, né, que é o básico, é a falta de interesse em buscar conhecimento, tá, gente? Esse é o maior de todos os erros. E o segundo que eu anotei aqui, que eu vou falar só esses dois, né? Senão a Joana briga comigo e puxa minha orelha. O outro, Joana, que eu acho, é esperar sobrar dinheiro para começar a investir, tá, gente? Se você esperar sobrar dinheiro, você nunca vai investir, gente, porque não vai sobrar, tá bom? Investir tem que ser prioridade. Você tem que chegar ali e falar assim, olha, recebi isso, eu vou tirar, sei lá, 10% do que eu recebi, da minha renda aqui, do que eu tenho, e vou investir, vou sobreviver com o resto, né? Eu vou me virar com o resto. Imagina, gente, eu sempre peço para fazer um exercício. Imagina se amanhã você tem aí uma alteração no seu salário por perda de emprego ou por alguma coisa e você começa a receber metade do seu salário. Eu tenho certeza, gente, que você vai dar um jeito de sobreviver com aquele salário ali. Você vai ajustar. No primeiro momento vai ser difícil, tá? Mas se você tem um planejamento financeiro, tem consciência, você vai conseguir se adaptar com aquele salário menor. Então, do mesmo jeito que eu falo, se você não tirar ali um valor mensal para ter aquela constância que a Joana falou lá no início, você não vai sair do lugar, você nunca vai começar a investir. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram da pessoa falando isso, falando assim, como que eu faço para investir se não sobra dinheiro? Eu falei, nunca vai sobrar. Infelizmente, vou ser a mensageira aqui que vai te falar isso, mas não vai sobrar nunca, meu amigo. Não, isso que eu acho engraçado também, que muitas vezes as pessoas complicam muito o início do investimento. Elas acham que precisam de uma montanha de dinheiro para investir, mas, na verdade, a grande sacada do investimento é a constância, é a disciplina. Sempre fazer um aporte, mesmo que for pequeno, mas o acúmulo do aporte vai dar o resultado. Então, isso é muito importante, realmente. Com certeza, a curva de crescimento patrimonial é muito clara, né? No início você consegue colocar, geralmente, tá? Não são em todos os casos, mas na maioria dos casos, no início você aporta muito mais do que você tem de retorno da sua carteira. E ao longo do tempo isso vai se invertendo, até que sua carteira te devolve de rentabilidade muito mais do que você consegue aportar. Essa é uma curva básica de crescimento patrimonial aí que é bem interessante a gente conversar sobre ela em um outro momento, né? E o que a Dani falou, gente, para mim é incrível, assim, para mim eu acho que é o principal de tudo. Se eu fosse escolher um erro, seria esse, de esperar ter dinheiro para investir. Esse seria o que eu escolheria. Gente, a gente tem uma média aí de ajuste de gasto referente ao aumento de receita de 3 meses. Ou seja, eu aumentei o salário hoje, provavelmente no primeiro mês talvez eu fique receoso de aumentar meu gasto e tal. Mas em 3 meses, a nossa média é que a gente gastou e está gastando exatamente o que está recebendo, tá? É uma média geral. Claro que existem pontos fora da curva, a gente sempre tem, né, as exceções, mas se a gente não olhar diretamente para o objetivo de investimento e começar a investir, pensando que não é esperar sobrar dinheiro, mas sim investir com objetividade e constância, a gente não vai começar nunca. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho, né? Senta com uma de nós, né? A gente faz planejamento financeiro, então a gente senta, anota os objetivos, entende qual é o patrimônio total que você precisa para realizar aqueles objetivos, quanto tempo, qual é a média de rentabilidade que a gente consegue de acordo com o risco que você pode assumir, o prazo que você tem para aqueles objetivos. Então a gente consegue fazer um planejamento para que você comece a investir já feliz, né? Tem uma amiga minha que fala, eu sou muito feliz porque a minha velhinha, né? Eu estarei muito feliz porque eu já invisto pensando nela desde sempre. Então, eu acho que é esse o caminho. Eu vou falar... E uma coisa bem importante, eu acho também que assim, tem que começar.
Porque todo mundo fica, eu vou investir, eu vou, e aqui fica longe, assim. Então, para começar, tem que começar. Isso é muito importante as pessoas saberem. Com certeza. Quando a gente fala de psicologia de dinheiro e comportamento, psicologia do dinheiro e comportamento, né? Psicologia econômica fala um pouquinho disso também. A gente começa pensando no hábito. Então, nem que seja, sei lá, R$100, R$500, R$1.000. Coloca um pouquinho ali todo mês para que você comece a criar esse hábito e começar a trazer isso para sua vida mesmo e até ter gosto, né? Teve um cliente meu que ele investia bem pouquinho e ele começou a olhar os gráficos, ele começou a se empolgar e investir bem mais, porque ele via a curva de rentabilidade daquele investimento. Então, isso faz muita diferença. Agora eu vou falar um erro para a gente concluir e falar da próxima. Daqui a pouco vou chamar a Alessandra para falar da nossa próxima live. Vou falar um erro que eu vejo, que eu tenho visto tanto, gente. Começar investindo em renda variável, em ações, investir só em ações. Às vezes só em uma ação. Pego todo o patrimônio que eu tenho e invisto só em ação. E quando eu vou comprar a mesma ação. Gente, isso aí, quando a gente fala de reserva de emergência, tá totalmente fora, né? A gente perde ele com relação à segurança, à volatilidade que a Dani falou. Nossa, renda variável é muita volatilidade, então não faz nenhum sentido. Com relação à diversificação de classes de ativos, tá fora. Diversificação de ativos, então, gente, também tá fora. Se a pessoa está investindo em uma ação específica só, né? Então, isso, nossa, tá acontecendo muito. Eu acho que o pessoal tá falando muito de ações, renda variável por aí, tá acontecendo muito. Tá chegando muita gente só com renda variável aqui, só com ações. Então, todo mês compra um pouquinho, tem muito influencer que diz, não, você vai comprar todo mês um pouquinho, e daí fala do dividendo e tal, né? Só que, assim, não é bem assim que funciona. Tem essa volatilidade que a gente falou, o dividendo é descontado do preço da ação, e o ganho se dá quando a ação volta ao preço inicial antes do dividendo. Então, isso é importante, porque a pessoa, não, eles pagam dividendo, a Petrobras paga 50% do dividendo, de onde que sai esse dividendo? Eu vejo que as pessoas acham que não, eu compro ação por 10 e ainda assim, dividendo eu vou ter 15. Não é bem assim. Então, por isso é importante investir no conhecimento, ter um profissional por perto para acompanhar esses indicadores, porque a gente, por falta de conhecimento ou por informações aleatórias no Instagram, a gente acaba fazendo besteira, né? Isso é verdade. É muito difícil ganhar o dinheiro. Então, por isso que a gente tem que investir com consciência. Ale, fala um pouquinho da nossa próxima live, vai ser dia 12, né? No dia das crianças, é isso mesmo? Isso mesmo, a gente vai fazer uma live dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, às 6 horas da tarde, para comentar um pouquinho sobre o planejamento sucessório utilizando seguros e previdência privada. É bem voltado para a pessoa física, para qualquer um pode fazer isso, não é uma coisa extremamente cara, e ajuda muito, assim, para quem tem que pensar no garantir o futuro melhor para nossos filhos, e tem diversos instrumentos para isso, que podem ajudar, que podem até fazer uma mensalidade para a gente investir nesse tipo de coisa. Então, a gente vai estar conversando sobre isso, eu acho bem importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque é um investimento relativamente simples que as pessoas não conhecem. E alivia muito a dor de cabeça quando a gente tem um problema inesperado, ou algum caso de doença na família e tal. Então, acho bem interessante quem puder assistir. Tem bastante coisa para a gente compartilhar nesse sentido. Com certeza. O Silvio falou, acho que eu perdi o time, o Silvio falou que quando começa a aparecer dividendo se empolga, né? Vários clientes meus falam isso também. Todo mundo, quando recebe dividendo, manda o print do celular para mim. Isso é batata, sempre acontece. Gente, então, quarta-feira, a cada 15 dias, estamos aqui com live às 18 horas. Né? Se tiver alguma modificação de horário, por causa de feriado, alguma coisa, a gente entra em contato com vocês. Muito bom estar aqui com esses profissionais maravilhosos. É um prazer fazer parte da equipe com vocês. Prazer fazer parte da Portfel. E sempre que vocês puderem, venham para a gente conversar, tirem suas dúvidas, manda no chat, manda para a gente no nosso Instagram também. A gente está à disposição para sempre dar esse suporte aí. Foi um prazer. Vocês querem se despedir, falar alguma coisa? A gente tem um minutinho ainda.
Eu queria agradecer a presença de todos, né? Dizer que eu fico muito feliz de estar aqui com essas meninas, né? Essas profissionais aqui de gabarito, né? Então, e, gente, na Portfel a gente tem vários cursos aqui no canal, né? Da Portfel, na verdade, tem várias aulas de um curso de investimentos. Então, se você quiser, é gratuito, fica à vontade para aumentar o seu conhecimento. E as nossas lives estarão aí a cada 15 dias também, vão ficar gravadas lá no canal, aqui no canal, né? É só você assistir quando precisar. E qualquer coisa é só chamar lá nas redes sociais também. Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo também. Falar que foi um prazer fazer mais uma live com essas mulheres maravilhosas. E falar para o pessoal dá para começar a investir agora, inclusive. Como? Reservar 15 minutinhos, dar uma olhada nas aulas gratuitas que tem na Portfel lá, instruindo passo a passo para começar a investir. Eu acho que é o melhor investimento que a pessoa pode fazer quando está começando. É o tempo, investir o tempo dela para descobrir esse universo gigantesco de investimentos. Perfeito. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.